E eu queria, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, saibam, tenham certeza. O Francisco Frateschi é um menino maravilhoso. O Chico nunca levantou a voz para uma pessoa. Ele nunca bateu numa pessoa. Por onde o Chico passou, o Chico levou alegria, o Chico levou amor. Ele tinha um carinho imensurável pelo pai. O Chico sofreu um acidente há alguns anos, a gente já perdeu, na verdade, né? O Chico foi um menino muito machucado, que perdeu os 2 irmãos mais novos em acidentes. E por uma coisa inacreditável, ele também sofreu um acidente alguns anos atrás. E o meu pai e a Ioiô, a mãe dele, cuidaram dele de noite. Eles tinham um amor por ele. E o Chico, uma gratidão infinita pelos pais. O que o Chico teve foi uma doença. Ele está doente, ele não sabe o que ele fez. É muito importante dizer isso para vocês, porque tem muita maldade circulando. Tem muito jogo sujo circulando, então tudo que vocês puderem, por favor, de disseminar isso, eu agradeço. É uma doença psíquica e a gente precisa saber lidar com isso. Ele não é um monstro. O que não significa que a gente não tenha, e por isso mesmo, na verdade, né, sofrendo uma dor imensa. O que eu queria também falar para vocês, além de pedir essa ajuda numa cobertura bonita, decente desse caso, porque o meu pai merece, um lutador, um guerreiro, alguém que passou a vida lutando por esse país, pela democracia brasileira, merece, né, ser tratado com amor, com respeito nesse momento, tá bom? E eu queria falar uma coisa para vocês que me impressionou muito ontem. Eu não tenho muito todos os horários, porque a gente ainda está um pouco, né, em choque, mas a primeira vez que eu recebi uma notícia foi em torno das 8h30 da manhã. Aconteceu de manhã, eu não estava em São Paulo. Quem estava era o meu pai, a minha irmã, o Chico, a Luísa, o Chico e Yolanda, Ioiô, né, a mulher dele. 8h30 mais ou menos eu soube que tinha acontecido. E eu então vim correndo para São Paulo, né, porque eu trabalho em Campinas, eu vim correndo para São Paulo e isso em coisa de 11 horas da manhã eu já estava dentro do HC, tá? Para poder ver, reconhecer aquilo tudo, né? Quando eu saí de dentro do HC, a Mônica Bergamo já tinha publicado uma nota na qual ela dizia o que tinha acontecido. Uma nota muito, muito deselegante, profundamente desrespeitosa, porque ela não ligou para a família. Saibam, gente, ela não nos consultou. Ela não telefonou para a família para dizer assim, posso soltar a nota? Ela não sabia o que estava acontecendo com a gente. Então eu saio do hospital com a notícia de que meu pai estava lá dentro, morto, para poder resolver uma coisa prática e fazer o quê? E falar com os meus filhos, porque o Paulão tem 2 netos. E ao mesmo tempo que a gente precisava cuidar dessas coisas práticas, porque as outras pessoas estavam no hospital, machucadas. Não tinha quem cuidasse. O pai da Tereza, por exemplo, que é a minha filha mais nova, ele estava cuidando desse processo. Então tinha que correr para poder falar com essas crianças, com esse jovem, né? E já estava nas redes, com tudo sendo dito. Como pode, gente? Como a imprensa pode fazer uma coisa dessas? Em que mundo se vive? O que leva a fazer isso? É salário, é clique, é like. É totalmente desumano o que foi feito. E na sequência isso abriu a porta porque ela colocou lá para todo mundo ver. O meu filho não sabia. Eu cheguei por onde foi que soube. Eu queria muito pedir para vocês, tomem cuidado, porque o que nós estamos passando aqui, o que as famílias em geral passam não é brincadeira. Eu agradeço a presença e de novo eu vou dizer, eu sei separar, nós, a família Frateschi, sabe separar o joio do trigo. Então, muito obrigada. Yara, se me permite uma pergunta? Permito. A gente queria saber como é que está a Yolanda e também o Francisco, se ele tá, onde ele está nesse momento, como é que está a situação. O Francisco está sendo cuidado, o Francisco não está ciente de nada.
Ele Tá não internado? voltou, ele está internado. Tem um processo que a gente mesmo não tem posse dele inteiro, né? Porque faz 24 horas, né? Mas ele está devidamente cuidado, tanto do ponto de vista jurídico quanto médico, a coisa está andando. Eu só posso dizer o seguinte, ele não sabe o que ele fez, tá? É isso. Todas vocês da família A estão... Yolanda teve um deslocamento no ombro, ela tá, a cirurgia, vão aguardar, ela precisa de uma intervenção cirúrgica, vão aguardar ela poder chegar, ela vai chegar para ver, para se despedir do meu pai daqui a pouco e depois ela vai fazer a cirurgia. Yara, a gente ouviu muitas pessoas falarem do seu pai, na importância política, na importância histórica. Queria que você falasse um pouquinho do seu pai. Muito próximos. Vamos da política para a família? Da política para a família foi uma vida inteira na luta. Meu pai já esteve na luta, enfim, contra a ditadura, foi um preso político, muito barbaramente torturado. Terminada a ditadura, contra a qual ele lutou em todos os momentos da sua juventude, ele integrou o Partido dos Trabalhadores, lutou pela redemocratização, ajudou a construir a democracia da qual a gente usufrui hoje de alguma maneira. Por isso eu também peço muito respeito e muito carinho por ele nessa hora e nessa cobertura. Uma vida inteira, ele tinha acabado muito recentemente, ele se aposentou, achou que, como ele dizia, é a hora dos jovens, eu fiz tudo o que eu podia e a nova geração tem que vir, porque é dela que depende a construção da democracia. Ele foi para Paraty, onde ele tem uma casa que ele está construindo há muitos anos, de pouquinho ele construiu essa casa em Paraty e hoje o Chico estava morando lá com ele, né? Na família, acho que todos sabem, né? O Paulão passou, junto com a Ioiô, uma tragédia atrás da outra. Nós perdemos o Pedro com 7 anos, num acidente de carro. Depois o Júlio, com 15, um ano depois. Depois teve o acidente do Chico. E o que eu posso dizer, assim, que ele e a Ioiô fizeram tudo o que havia para estar com a gente, para cuidar da gente. Então, assim... Era um puta cara legal pra caramba, pode falar palavrão na imprensa, era um cara incrível, que tinha um senso de compromisso com o país e com as pessoas, e era um cara gregário e que tinha uma mesa, sabe o que ele tinha na casa dele? Uma mesa de 5 metros. Vocês já conheceram alguém que tem uma mesa de 5 metros? Porque ele gostava de juntar gente. De falar de política, de formar as pessoas, de agregar, de cozinhar. Era um tremendo do cozinheiro, isso dá muita noção de quem ele era, né? Alguém que cozinhava para as pessoas, reunia a gente. Agora mesmo eu estou te falando que ele estava aposentado, mas mais ou menos, que ele estava lá construindo uma espécie de QG do PT de Paraty na casa dele, então uma aposentadoria mais ou menos, né? Um lutador, né, gente? É isso. Não tinha como ser diferente. Obrigado. Respeito, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada. Nossos sentimentos para você aqui.